vai conversar sobre traição. Eu lancei algumas questões no Instagram e através dessas questões a gente vai comentar um pouco sobre essas dinâmicas dessas possíveis dinâmicas de traição. E a primeira que a gente traz é um exemplo de uma mulher que foi traída pelo marido e ela não trabalha, ela não tem um emprego remunerado, né? Porque toda mulher sabe que todas as mulheres trabalham em casa, com os filhos, mas essa não tem um trabalho fora, não, ela não é remunerada no trabalho dela fora de casa. E ela foi traída. E ela perdoou essa traição pelo motivo dela não ter como se sustentar financeiramente, que ela ficou insegura de como seria o futuro dela em relação à parte financeira, então ela resolveu perdoar. E aí a Rafa vai trazer essa dinâmica para a gente dessa mulher que foi traída e perdoou pelo fato de não conseguir se manter financeiramente. Então, Lívia, você está trazendo um caso, né, de uma mulher que abriu mão da vida profissional dela para se dedicar em casa, no lar, né, o marido, os filhos, e ela decidiu abrir mão disso para ela poder cuidar da família ali. Essa mulher, ela aqui casada com seu marido, né, tem os filhos aqui, e houve uma traição, onde esse marido, né, teve um relacionamento extraconjugal aqui. E aí, esse modelo de dinâmica, Lívia, a gente fala que é quando tem um terceiro na relação, né? Que quando tem uma outra pessoa nessa relação. Pode ser que isso aconteça uma única vez, pode ser que seja uma dinâmica que sempre acaba acontecendo, a gente não sabe aqui qual que é o contexto. Mas, enfim, teve um terceiro aqui onde ele se relacionou com uma outra mulher e traiu. A mulher, de alguma forma, ficou sabendo, né? Pensou em se separar, mas decidiu não se separar porque ela não trabalhava e ela falou, vou perdoar e continuar o meu relacionamento com meu marido, com meus filhos, todos juntos, para manter a família. Por detrás dessa frase, dessa mulher, onde ela diz que eu vou perdoar, eu vou continuar, porque eu não trabalho e eu não tenho condições de viver sozinha, de me separar desse marido. Por detrás dessa frase, tem muitas dinâmicas envolvidas, porque não é só pela questão de ela não estar trabalhando no momento que ela vai decidir continuar com esse parceiro, que ela vai decidir seguir com esse relacionamento aqui. Porque para ela tomar essa decisão de seguir com esse relacionamento, não pode ser só pela questão do trabalho, né? É porque aqui ela também está emocionalmente envolvida com esse marido, ou porque ela tem o desejo de continuar casada aqui, ou porque ela sempre ouviu falar na família dela que os homens traem. E aí a mãe, ela viu o pai traindo a mãe e a mãe continuando com o casamento, às vezes ouviu as histórias de que com a avó também foi assim. Então ela segue uma dinâmica onde eu sou fiel às mulheres da minha família. No meu sistema familiar é assim, né? Os homens traem e as mulheres continuam com o relacionamento. Mas essa dinâmica que eu tô falando, ela vem de forma inconsciente para essa mulher. Então ela justifica que é por causa do trabalho, sendo que muitas vezes não é só por isso, só por esse motivo, mas porque aqui também tem uma fidelidade às mulheres do sistema familiar dela. Como essa traição aqui pode também ocorrer por uma fidelidade ao sistema familiar dela. Ou também pode ocorrer porque na família desse homem aqui, os homens traem. Então, vem aqui também uma dinâmica, sigo também vocês, onde ele segue os homens da família dele, do sistema familiar dele. Então, como o avô traía a avó, o pai traiu a mãe, ele também acaba fazendo a mesma coisa. Mesmo que quando o filho ele não concordava com a atitude do pai, né, com o que acontecia ali entre o casal, mas ele acaba de uma forma automática repetindo o mesmo padrão desse sistema familiar. Então, tanto o padrão do sistema familiar dela quanto dele
os dois têm essa questão da traição. Então, por isso que aqui, talvez ela decida e ele decida continuar com o relacionamento, porque isso é algo que trouxe da relação, do sistema, né, familiar deles, repetindo de novo a mesma história. E aí ela mascara que é por causa de uma situação financeira, então. Isso. Uhum. Ela justifica dessa forma, mas talvez não seja só isso, né? O que está por detrás de tudo isso, de toda essa dinâmica, seja uma repetição no padrão do sistema familiar. Então, por isso que é muito importante a gente ampliar a nossa consciência, a gente conhecer essas dinâmicas do sistema familiar, porque é assim que a gente tem a possibilidade de curar todo esse padrão, de poder ter a oportunidade de fazer diferente num relacionamento. Então, esse foi um modelo de dinâmica que a Lívia trouxe de uma situação que pode acontecer. E agora eu vou trazer outra situação. A mulher, ela trabalha também, os dois trabalham, então assim, a desculpa do financeiro, ela sai, né? E só que ela preza pelos filhos, ela tem muita ligação com os filhos, e ela tem medo de que se ela se separar, esse marido não dê atenção para os filhos, ou até mesmo constitua uma outra família, tenha outros filhos com outro e pare de dar atenção para os filhos dela, ou até mesmo divisão de dinheiro, ele arrume outra pessoa que arruma outro filho e divida os bens dos filhos dela. E ela, por toda essa dinâmica na cabeça dela, ela fala, não, vou manter meu casamento porque eu tenho medo de prejudicar meus filhos. E ela perdoa a traição também. E aí a Rafa então, a justificativa dessa mulher agora, filhos, né, eu não me separo, eu não decido continuar esse relacionamento de casal aqui, eu não me separo apesar da traição pelos meus filhos, né? E aí ela coloca todo esse peso pelos filhos, né? Sendo que, na verdade, a dinâmica que pode estar por detrás disso, vou trazer um exemplo, né, de um verídico, né, de que onde essa mulher trabalha, né, ela tem como se sustentar financeiramente, esse homem também trabalha, e aqui também teve um terceiro na relação, onde ele se relacionou com uma outra mulher, né, e ela decide manter. E aí aqui, nesse caso que eu estou trazendo, o que aconteceu nessa mulher? O pai e a mãe dela, aconteceu a mesma coisa. Porém, quando a mãe descobriu dessa traição do pai, eles se separaram, né? E os filhos foram morar com a mãe e o pai foi seguir a vida dele com essa outra pessoa que ele tinha encontrado. E aí essa mulher, quando menina, que os pais se separaram, sentiu essa dor da separação, né? Porque muitas vezes o que os filhos sentem, né? Como se os pais tivessem se separado e não o homem e a mulher. E aí ela sentiu muito isso, como se os pais tivessem separado e como ela teve que ficar aqui com a mãe, né? E os irmãos ficou com essa mãe também, e o pai seguiu um outro caminho, ela sentiu raiva desse pai, ao mesmo tempo ela sentiu falta desse pai, porque ela queria esse pai junto com ela. E aí isso é tão forte, mas tão forte, que inconscientemente isso move ela a fazer diferente aqui, a continuar com esse relacionamento, para que os filhos dela não sintam essa dor que ela sentiu. É uma projeção da dor dela, né? Isso. Ela presa nessa dor dela, né, que ela sentiu da separação dos pais, ela pensa no inconsciente. Eu não me separo e não faço como os meus pais, para que meus filhos não precisam sentir essa dor também. Então ela mantém a família. E aí ela mantém. E aí aqui, mesmo ela continuando aqui essa família e mantendo esse relacionamento, ela não se sente feliz, né? Muitas vezes ela não consegue voltar aqui, ter um segundo olhar para esse relacionamento, porque isso também é possível, apesar de uma traição, esse casal olhar para o que realmente foi a causa dessa traição, o que cada um contribuiu também para que houvesse essa traição, e aí os dois podem decidir seguir uma nova dinâmica,
viver de uma forma diferente e ter um amor à segunda vista, onde eles recomeçam essa relação de casal, apesar de ter tido um terceiro no relacionamento. Então, isso daqui é possível. Apesar de ter uma traição, esse casal se reencontrar. E é como se houvesse um novo casamento aqui, onde essa mulher e esse homem não são mais os mesmos. Eles aprenderam algo com isso. E eles decidiram mudar essa história. E aí eles começam a se relacionar melhor e se tornam um novo casal e uma nova família, onde cada um pode ocupar o seu lugar. Então, isso também é possível. Mas o importante, né, da primeiro caso é esse, né, de que não é só pelos filhos. Ela toma essa decisão de seguir com o casamento por ela também, pela dor dela como filha, de ter sentido os pais curar. Ela tem que curar isso dela. Né? Essa dor, primeiro. E agora, uma terceira dinâmica aí é quando a mulher foi traída, se separou, seguiu em frente e arrumou um outro parceiro que traiu ela novamente. E aí, Rafa? Isso também pode acontecer. Por quê? Porque se é uma questão aqui, igual eu tinha trago da primeira vez, de fidelidade às mulheres da minha família, onde a minha mãe foi traída, né? Vou trazer aqui a avó com o avô. E aí a minha avó também foi traída. E eu penso assim, por fidelidade invisível, eu sigo vocês aqui, as mulheres da minha família. Então, essa mulher, ela pode sentir que ela não pode ser feliz num relacionamento. Ela não pode viver bem com o marido, porque se ela viver assim, ela pode estar traindo as mulheres do sistema familiar dela. E isso é muito contraditório, porque por mais que a gente quer um relacionamento feliz, essa dinâmica, né, que está no nosso inconsciente, que age muitas vezes de forma automática na nossa vida hoje, ela faz com que a gente repita, né, esse padrão do sistema familiar. Então, apesar dela, né, se separar aqui, seguir a vida dela, né, os filhos estão aqui, uma hora tá com ela, mas consegue conviver com o pai também. E aí, esse homem aqui talvez seguiu um relacionamento também com uma outra pessoa, e ela veio se relacionar aqui agora com o segundo parceiro. E a Lívia está me trazendo que esse segundo parceiro também traiu ela. E isso é possível. Por quê? Porque aqui, se ela não entendeu nada dessa primeira separação aqui, o porquê de uma traição, qual era o papel que ela estava, né? Se ela julgou muito aqui esse pai que traiu a mãe, e ela criticou muito esse pai, e excluiu ele da vida dela, muitas vezes ela pode sim atrair de novo um homem que vai trair ela de novo, para repetir novamente esse padrão de relacionamento aqui. Né? E isso vai continuar repetindo, Lívia, até que ela cure isso, então, né? E entenda que ela pode sim seguir aqui de uma forma diferente, que ela pode dizer aqui, né, que respeita o destino da mãe, da avó, tudo que elas passaram, mas que agora ela vai fazer diferente. Ela pode ser feliz num novo relacionamento, onde ela pode amar e ser amada, respeitar e ser respeitada, e pode ser um relacionamento saudável. Mas para isso precisa ter essa tomada de consciência aqui, essa cura dentro dela, né? Essa consciência de querer mudar esse relacionamento. Senão aqui ela vai se separar novamente do segundo e vai vir um terceiro relacionamento e esse terceiro pode também trair ela. E aí ela vai falar, mas por que eu atraio só homens que me traem, né? Eu não sei escolher, mas não é. Isso vai se repetir, Lívia, até que ela pare e entenda o que ela precisa aprender com essa situação, né? Que é essa cura aqui, para que pare de continuar de forma automática repetindo, né? Por isso a gente ou às vezes, só terminando aqui, ela precisa olhar para esse pai e parar de excluir. De julgar esse pai, né? E aí, na hora que ela inclui aqui... Ela perdoar esse pai também. Isso, porque aí ela para de atrair homens que faça com ela a mesma coisa que o pai, entende? Então, se ela olha para esse pai, inclui,
ela entende que não tem como mudar o passado, que esse é o pai dela, que o que aconteceu foi entre o homem e a mulher, não foi com os pais dela, homem e mulher, mas não do pai dela com ela, né? E aí ela, quando inclui ele aqui e aceita, concorda com o que aconteceu, com que a forma com que ele comportou, ela pode vir mais livre aqui para se relacionar melhor. Sem o peso do passado. Sem o peso. E aí a gente está trazendo essas dinâmicas justamente para mostrar a importância de uma busca de autoconhecimento, do perdão, do entendimento, né, Rafa? De o quanto que é importante a gente parar antes de julgar o porquê que esse homem tomou essa atitude, o que aconteceu, mas olhar para a nossa história, né? De como que foi a minha história, o que eu estou precisando aprender, curar aqui, para que eu possa seguir de uma nova forma. E o saber por que eu perdoei, né? E entender de verdade o motivo do perdão, e não mascarar ele. Isso, mas isso a gente só consegue, né? Se autoconhecendo, buscando ampliar a consciência, entender sobre essas dinâmicas do sistema familiar. E isso é tão importante porque isso vai clareando, vai deixando a gente ser realmente a protagonista da nossa própria vida. Sem ficar agindo de uma forma automática e repetindo sempre os padrões, outro, né? E culpando o outro, e querendo que o outro que muda, e eu não olho para o que eu preciso mudar, né? Porque aqui no caso, nossa, eu precisava era incluir esse pai, parar de julgar, criticar, sentir raiva dele, para que minha vida fluísse. Mas se eu não tenho essa consciência, eu não consigo fazer esse movimento, sabe? De olhar, perdoar, aceitar esse pai da forma como que ele é, parar de julgar e parar também, às vezes, de olhar para esse pai com os olhos da mãe aqui que foi traída. Né? E ter esse olhar de filha. Né? A mãe fala. Isso, e aí ela olhar como filha só. E aí a vida pode seguir de uma forma mais leve, mais livre, tendo bons relacionamentos, sendo saudável. E o mais importante de tudo, Lívia, que eu acho que é o que mais vale a pena a gente olhar para tudo isso, é saber que quando a gente cura isso e a gente decide viver de uma forma diferente e fazer diferente, a gente está abrindo um lindo caminho para que os nossos filhos não precisem repetir novamente essa história. Para que eles possam viver coisas diferentes, melhores. Então, isso para mim não tem preço. É verdade. Então, eu acho que vale a pena esse caminho de autoconhecimento, de entender e compreender melhor essas dinâmicas. Então é isso por hoje.